Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos continuar esse nosso super curso aqui de atualidades do mercado financeiro e também, claro, conhecimentos bancários. E agora chegou o dia aí da gente estudar o Bitcoin, né? Bitcoin, mas olha só, preste muita atenção. Para você assistir essa aula, você tem um pré-requisito muito importante que tem que ser cumprido. Primeiro, assistir a aula anterior do blockchain. Porque as aulas se completam, gente. Uma aula completa com a outra, né? Ok, professor, vem comigo, né? Eu gosto do senhor que você é bastante pragmático. Então, primeira coisa, professor, o que é o Bitcoin? Cara, resumindo para vocês, é uma criptomoeda. É uma moeda virtual, é uma moeda digital, tá? Então, se cair na redação de vocês, esse tema, numa prova discursiva, primeira, você tem que colocar essas palavras no texto. É uma moeda digital, é uma criptomoeda, tudo bem. Professor, criptomoeda é a mesma coisa que dinheiro, papel, moeda? Não. Né? Então, antes da gente adentrar nos assuntos, eu tenho que, os assuntos mais técnicos, eu tenho que fazer algum esclarecimento. Né? Professor, qual que é a quais são as diferenças, professor, né? De uma moeda convencional da moeda digital? Né? Então, você tem que entender, né? Moeda convencional. O que é a moeda convencional? Esse cara aqui. Aqui, ó. Isso aqui é uma nota que é de R$50, ela tem algumas características importantes, né? Primeiro que todo mundo gosta dela, né? O pessoal chama de oncinha, né? Vamos lá, primeiras características, né? Vamos lá, vamos usar até um canetão aqui, um canetão preto aqui, né? Moeda convencional, né? Então vamos lá. Então a moeda convencional versus moeda digital. Muita atenção, aqui, gente, é muito importante essa parte da aula, que a gente monta um juízo de valor. Em cima desse juízo de valor, nós vamos desenvolver todos os conteúdos, né? Ó, pode ser transacionada com papel moeda e eletrônica. Ah, professor. Então ela pode ser transicionada, tá certo? O quê? Ó, papel moeda, tá aqui. Dinheiro, espécie, tá? Então eu vou ali no bolichinho, tá? Eu vou comprar aí, eu vou comprar uma quentinha para mim. Tá certo? E 2 Heineken, né? Tá aqui. Vai sobrar um troquinho, né? 2 quentinhas e 2 Heineken. Tá aqui. Se eu estou transacionando o quê? De forma manual. Eu não preciso de nenhum dispositivo eletrônico. Agora, eu posso pegar esse sujeito aqui, esse cinquentão, eu posso depositar na conta corrente, ir lá com o cartão de débito ou crédito, passar o cartão e receber também a minha quentinha e minhas 2 Heineken. Pronto, final. Tá? Então, isso aqui é o quê? A forma da moeda convencional. Então, ela tem o quê? A moeda, ela pode ser moeda, papel moeda ou eletrônica. Agora, a digital não. Não existe essa possibilidade de ser transacionada, tá certo? De forma manual. Não existe isso, né? Ela é apenas virtual, né? E é do quê? Do próprio sistema da Bitcoin. Ok. Bacana, né? Então, é o seguinte. Vamos lá. Outra característica muito importante. No modelo, na moeda convencional, né, tanto moeda eletrônica quanto papel moeda em espécie, ela necessita de intermediários. A sua prova pode ter a seguinte pergunta, o seguinte questionamento, o examinador pode fazer com que você pense. O Pix é uma modalidade de moeda virtual? O Pix é uma criptomoeda? Não, está errado. Olha as características da criptomoeda. Ó, tudo bem, pode ser virtualmente, bacana. Só que na moeda digital, ó, é sem intermediários. Então vamos lá, né? Vamos pegar aqui, né? Vamos fazer um Pix aqui. Olha aqui, façam esse desenho aqui, professor Lac, tá certo? Eu vou fazer um Pix de R$300, né? Ok, eu tenho conta aqui, por exemplo, no Banco do Brasil, tá? Então eu vou pegar, eu vou lá na minha conta do Banco do Brasil, tá? Eu vou fazer esse Pix, tá? Esse Pix aqui é um sistema de pagamento instantâneo que é de responsabilidade e é gerido por quem? Ele é centralizado, controlado pelo Banco Central do Brasil. Estou encaminhando, tá? Esse R$300 aqui, né? Porque é o lá que vão colocar Aninha, minha filha, tá? Aninha, minha filha, né? Ela tem conta, né? No Banco Inter. Tá? Minha filha, mocinha, né? Tá aí, tem conta no Banco Inter. Ela recebeu R$300. No Pix, eu tive quais intermediários? Primeiro, Banco do Brasil, tá certo? Segundo, Banco Central do Brasil. Depois eu tive o Banco Inter. Aí.
Já na moeda digital, lá que tem uma conta digital, e nós temos aqui a Aninha. Olha só, Aninha, eu vou passar direto. O que acontece? O custo do dinheiro. O Banco Central, o Banco do Brasil vai cobrar uma tarifinha. O Banco Central, esse custo aqui, ó, na aula do Pix a gente falou, o custo do Pix ele é financiado, rateado pelos usuários, né? Pelos aqui, ó, ele é rateado, tem uma caixinha, pode cobrar o Pix, pode cobrar o e o Banco Inter também. E aqui é direto, então o custo da operação é muito menor. Muito menor. Quando eu falo sem intermediários, né? Eu coloquei uma operação aqui, Pix rápida, né? Agora o seguinte, né? Eu, LAC, tá? Preciso encaminhar um dinheiro para Estados Unidos, Portugal, China, não sei o quê. Vamos colocar Estados Unidos. Eu, LAC, tenho que mandar dólar. Primeiro, moeda aqui é real. Moeda lá é dólar. Opa! Já complicou. Beleza. Então você vai ter que comprar dólares no Brasil. Você vai pagar taxa de corretagem, caríssimo. Dólar, câmbio não sei o que, flutuação, bacana, comprou dólar. Você vai contratar uma instituição financeira e vai mandar o dinheiro para lá. Você vai pagar por essa operação e lá para receber o dinheiro transferido vai pagar também por essa operação. E aqui não, é ponto a ponto, peer-to-peer, cash, pronto, olha aí a velocidade, tá? Então não necessita de intermediários. Ah, professor, eu passei lá meu cartão de débito, você já está tendo cartão de débito, banco, seu banco, tá? A operadora da cartão de crédito, a maquineta do cara lá do estabelecimento, tá? E depois o banco que vai cair dinheiro em alguma conta do estabelecimento. Então é o seguinte, na moeda digital, ela não tem intermediários, a criptomoeda, estou falando do Bitcoin, são características, né? Aqui é a parte conceitual, isso aqui é muito importante, tá? Muito importante, cara. E no final eu faço os 10 pontos mais importantes do Bitcoin, da criptomoeda, muito importante isso, tá? Muito importante, essa aula é muito importante, o aluno, inclusive, ele tem que assistir 2 vezes essa aula, essa do blockchain, 2 vezes, né? Outra característica, né? Cara, é uma moeda convencional. Se ela é uma moeda convencional, aqui ela precisa do cara, o Banco Central, aí. Então, um Banco Central que vai emitir a moeda, vai controlar, e assim por diante. Não há necessidade aqui de um órgão regulamentador. Por quê? Porque esse aqui é um sistema aberto, descentralizado. Seguro, muito seguro. É muito mais fácil você invadir, tecnicamente, tá? Um banco central que está num lugar, você sabe onde que está ali. Você coloca hacks do planeta todo, né? Vai falar que é 100% possível a violação? Não é, é impossível? Não é impossível, né? Vai acontecer, vai demorar, mas vai acontecer, está ali. E aqui não, aqui é o quê? Aqui é descentralizado, não necessita dessa regulação, né? Inclusive o seguinte, né? Os bancos centrais aí, tá certo? Tem tido aí uma... Como é que eu falo para vocês, cara? Algumas atitudes reprováveis em relação a isso, tá? Por exemplo, né? Por exemplo, para quem tem mais ou menos a minha idade aí, um pouquinho mais velho, um pouquinho mais novo aí, né, nós passamos o quê? Nós passamos por períodos inflacionários, onde o governo propositalmente o quê? O que o governo fez? O governo inflacionou a nossa moeda. Outro, Fernando Collor de Mello, né? Então, o presidente, em 1990, assim que ele assumiu no dia 15 de março, né, de 2090, né? No dia 16 de março, ele fez o quê? O Plano Real. E no Plano Real, ele fez o confisco do dinheiro do cara. Tá? Então, por quê? Porque existe um órgão centralizador, um regulador. Ele é o dono da moeda, ele emite a moeda. E aqui não, aqui a moeda é pública. Então, não existe possibilidade de confisco. Não necessita desse órgão regulador. Tá? Não existe, então aí até a cotação da moeda, a gente vai explicar mais sobre isso, entendeu, durante a aula, por que existe essa variação, inflação, essas coisas, né? Então, a principal diferença da moeda digital para a moeda convencional, que eu chamei, né?
É um sistema centralizado e fechado. Não, onde lá no QG, né, no bloquinho de preto lá do Banco Central. E ele é descentralizado, aberto, qualquer um pode ter acesso, ele é democrático, né? Ele não tem intermediários, né? Eu sou entusiasta em falar isso, né? Por exemplo, moeda, ele tem o quê? É emissão ilimitada, tá? Então você não tem uma quantidade de dólar, de real, tá? Você pode fabricar a rodo, né? Por exemplo, né? Uma das maneiras aí, uma das atitudes econômicas do governo, eu não estou criticando a política do governo, acho que realmente era necessário fazer isso, né? Na época da pandemia, ele fabricou muito dinheiro sem lastro, né? Muito dinheiro sem lastro, tá? Muito dinheiro. Professor, eu quero explicações. Sim. Tá? Então essa primeira parte da aula sempre eu faço o quê? Um juízo de valor, uma explicação geral e depois nós vamos bloco a bloco da explicação. Então você tem aqui, né, por exemplo, né, você tem aqui um exemplo simples, né? Tem aqui um país, né? Vamos para o Brasil, por exemplo, né? Tá? Brasil, vamos pôr que o Brasil tem um PIB, né, de 1 tri, tá? De dólar americano, está aqui, ok? Aí, o Banco Central do Brasil, tá? Emite, né? Claro, em reais, tá? Vamos colocar aqui, ó, 1 trilhão de reais, para ficar fácil, moeda com moeda, tá? Ele vai e emite, coloca dinheiro em circulação, 2 trilhões de reais. O que vai acontecer? Né? Inflação. Aí, como manipula o preço das moedas, né? Olha aí, né? Olha como manipula, né? Então nós temos aí, ó, então tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio sobre isso para ter o quê? O preço real das coisas. O preço real das coisas, né? E essa regra aqui, basicamente, aí um pouquinho para a economia, que eu também me sinto confortável para falar isso para você, existe uma lei de Adam Smith que fala lei, né? Ó, chamada lei da oferta, ó, e da demanda. Nós temos muita oferta de dinheiro? Sim, para poucos produtos. Então isso será o quê? Inflacionado, com poucos produtos, 1 bilhão, 1 trilhão de produtos. E você tem 2 trilhões de moedas em circulação. Pronto, está aí. Tá? Olha aí, né? Como você tem aí, né? Emissão. Então tem por quê? Porque isso acontece por quê? Que acontece isso aqui? Porque o BCE, ele não tem controle, tá? Ele não tem limite para emitir moeda, né? Aí existe uma regra, né, assim, né, que é chamado de lastro, né? Olha, a moeda tem que ter um lastro, tá? Um lastro, por exemplo, né? Entrou no país 100 bilhões de dólares de exportação. Se entrou no país 100 bilhões de dólares de exportação, ele faz o quê? Mais din-dinzinho, tá? Aí está lastreado aqui. Ou ele pode fazer o seguinte, né? Eu vou imprimir mais 1 trilhão, mas eu tenho reserva para isso. Eu tenho ouro, por exemplo, reserva. Tenho reserva. Ou seja, para cada real emitido, eu tenho o quê? Um lastro, tenho uma reserva em ouro, em dólar, em algum ativo aí plausível. Porque se você não tiver a moeda em lastro, ela é desvalorizada. Quem desvaloriza a moeda? O próprio governo, que emitiu moeda sem lastro, né? Por que isso? Porque ele tem aí, né, ele tem possibilidade de emitir a quantidade que desejar de acordo com a política econômica, né, do país, em especial o quê? O Banco Central. Tá? Então nós temos aí esses fatores macroeconômicos aí fundamentais na análise, né? Ok? Pronto, né? Professor, e agora? Tá? Então, ó, criptomoedas é o assunto. Então, a criptomoedas tinha vários desafios, né? Como fazer um sistema 100% digital, seguro, né, onde eu possa reproduzir as características do dinheiro. Só que nós não teremos dinheiro, papel em circulação. Ela será o quê? 100% digital. Meu celular está carregando, você vai ilustrar com o celular. Tá? E está aí.
Como que é fazer isso, né? Então aí agora a gente vai explicar esse conceito. Como que ele conseguiu fazer isso, né? E as vantagens. Eu sou entusiasta desse assunto, né? Muito, muito, gosto muito. Ó, papel moeda, esse dinheirinho que eu peguei ali. Primeiro, ele é um ativo portador. Tá aqui. Com isso aqui eu posso comprar o que eu quiser nesse valor correspondente. Pronto. A criptomoeda também passa a ser um ativo portador. Com aquele saldo você pode transferir para quem você quiser, você pode adquirir bens e produtos, né? Eu acredito o seguinte, né? Eu acredito que brevemente, né, várias empresas, organizações irão receber criptomoedas, né? Irão receber criptomoedas no seu negócio, né? Com certeza. Tá? Irão receber criptomoedas no seu negócio, com certeza, né? Então, ativo portador. Segundo, sem intermediários. Eu fui lá, comprei a quentinha do Azak, dei o dinheiro, recebi, pronto. Não precisou do governo, não precisou de banco, não precisou de nada. Isso manual, papel moeda, né? Sem intermediários, né? Nós vimos que o papel moeda, ele pode ser o quê? De forma eletrônica, mas aí necessita de quê? De intermediários. Aqui não, tá? Privacidade. Tá? Eu fui lá, comprei a quentinha e a cerveja, morreu. O governo não está sabendo, o concorrente não está sabendo, ninguém. Só se eu quiser falar. Tá aí, privacidade. A privacidade é outra informação. Ah, os bloquinhos, cara, mas aquilo ali você não enxerga o valor deles. Tá? É tudo criptografado, não é assim, aberto. Então você tem segurança disso, né? Aí, como eu falei para vocês, do Pix, né? O Pix, você pode ter certeza, cara, que um dos motivos do governo ter feito isso é para controlar a sua vida, meu. Tá? Como eu te falei, ó. Ah, você está lá, declarou que você recebe 60 mil reais por ano. O BC vai lá, toca seu CPF no computador dele, lá no seu supercomputador da Receita. Lá consta que você recebeu 200 mil reais de Pix. Tem aquela musiquinha do TikTok, né? E toma, né? Que fala assim na musiquinha, né? Ah, como é que é? Eu pensei que era para ser só uma ficada, né? Tá aí. Pronto, tomou, né? Mesma coisa, né? E esse assunto de privacidade a gente vai falar no final da aula mais ainda. Principalmente o quê? Fazer uma vinculação com criptomoedas nacionais, né? Por exemplo, o Banco Central dos Estados Unidos está criando essa criptomoeda. Aqui do Brasil, né, já tem grupo de estudo para criar a criptomoeda brasileira, né? Pagamentos irreversíveis. Foi a cerveja, foi o dinheiro, acabou, não tem volta, né? E lá no sistema de bloquinho também. Criou o hash, acabou. Não tem mais como voltar atrás, né? Ok. Vamos lá. Pergunta de prova. Pix é uma criptomoeda? Ele usa o Bitcoin? O blockchain? Não, não é uma criptomoeda e não usa o blockchain. Tá? É um meio de pagamento, e meio de pagamento instantâneo, nós temos aula sobre isso aqui na LAC, que vai funcionar a partir de um sistema integrado com o Banco Central, cheio de intermediários. Né? Isso é o Pix, né? Ok? Considerações iniciais, para a gente explicar. Né? Bitcoin é uma moeda virtual e pode ser usado para a compra de serviços, produtos e quaisquer outros itens, estabelecimentos que aceitam ser pagos com ele. Tá aí, né? Olha aí, né? Então, Bitcoin é uma moeda virtual. Professor, qual que é a novidade que eu tenho que passar para vocês? Em 2021, tá? Nós tivemos o primeiro país do planeta, tá? E eu acho que isso vai ser comum aí para todos os países, né? Olha só, tá? O primeiro país do planeta a oficializar o Bitcoin como a moeda oficial, como moeda oficial. Esse país chama-se quem? Chama-se El Salvador. Lá, El Salvador, a moeda oficial até então era o dólar, agora é o dólar e o Bitcoin. E olha que coisa legal, moeda oficial, Bitcoin, cara. Eu acredito, cara, que em um espaço de tempo aí, a criptomoeda vai ocupar o lugar do dólar, né? Vai ocupar o lugar do dólar. Para mim, não tenho dúvidas em relação a isso. Dá muito mais segurança às transações, né? De ponta a ponta, cara, olha, é coisa fantástica, né? Então, sim, daqui, cara, muitas empresas aí vão passar a aceitar Bitcoin, cara, pode ter certeza disso, né? Muitas pessoas, né? Vai chegar um dia, né, que a pessoa, né, vai receber o salário, vai lá e já vai comprar Bitcoin. E vai só usar o Bitcoin. Cara, qual que é a garantia que ele tem? O valor real da moeda. É uma moeda fortíssima, fortíssima, né? Claro que ela sofre também o quê? Ela sofre variações, né? Uma das grandes diferenças que o Bitcoin não possui, como a moeda ou cédula física, ele é inteiramente digital, formado a partir de um código único. Com isso, entra na categoria de criptomoedas. Então tem um código, não tem moeda digital, né?
física, aliás, né? O Bitcoin é a primeira moeda descentralizada do mundo. Isso significa que, além de não ser regulado por governos, bancos ou empresas, é possível comprar, enviar e receber bitcoins sem nenhum intermediário, como bancos ou emissores de cartão de crédito. Olha que coisa legal, né? Sem intermediários, cara. Esses intermediários cobram taxas de juros elevadíssimas. Tá? Muitas vezes, eu sou professor de conhecimentos bancários, cara. Eu falo, cara, será que faz... Tudo tem um lado bom e um lado ruim, né, das coisas. Será que o lado bom é maior que o lado ruim? Cara, endividam as pessoas, cara. Sacrificam, o cara pega 1.000, paga 2, 3, 4 mil reais. É cobrança, burocracia. Cara, ó, tá mudando o mundo. Tá mudando, né? Além disso, é uma moeda limitada. Outra informação importante do Bitcoin, isso pode cair na prova, tá? Diferentemente do real, dólar ou euro, né? Moedas que podem ser emitidas conforme os países sentirem necessidade. O Bitcoin e o seu código foram criados de forma que somente 21 milhões de moedas possam ser emitidas, né? Este é o limite. Até 2019, estima-se que 18 milhões de bitcoins já haviam sido emitidos, né? Então nós temos aí apenas 3 milhões de bitcoins aí a serem emitidos, né? Então ele tem uma limitação de 21 milhões, né? Professor, o que significa isso? Cara, significa dizer o seguinte, né? Lei da demanda e da oferta. A oferta do Bitcoin, ela é limitada. E a demanda sempre vai ser crescente. Você viu aí, eu já falei, El Salvador, o país já passou a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Esse é o primeiro país, cara. Se o governante for esperto, né, o que ele vai fazer, cara? A tendência é essa, é regulamentar, é oficializar o Bitcoin como moeda oficial. Cara, isso aí, pronto, o que acontece? Mais pessoas vão querer Bitcoin. E como que a limitação é limitada, o que vai acontecer? Vai ter uma supervalorização do Bitcoin. Então, a tendência, né, ele passa altos e baixos aí, a gente vai falar um pouco sobre isso, inclusive nessa aula, tá? Mas a tendência é o quê? Ele sempre ser uma moeda forte e estável, porque tem um controle de emissão. Lembra que eu falei que o país tem 1 trilhão de PIB? Tá? Ele emitiu 2 trilhões, desvalorizou a moeda. Tá? Ah, professor, mas e aí, como é que eu vou usar frações do Bitcoin, né? Então você pode pegar o Bitcoin aqui, né, fazer uma matemática rápida aqui para vocês, né? Ele pode ser fracionado em várias partes, né? Então você tem aqui, ó, 1 Bitcoin, né? Tá certo? Ó, 1 Bitcoin, certo? Esse 1 Bitcoin, ele pode ser dividido, ó, certo? Até 8 casas, ó, ó. Ó, ó a fração dele, ó. Ó. Até 8 casas, né? Aí. Aqui é o quê? Aqui é 10 centavos. É 10%, né, de um Bitcoin, ó. Esse aqui já é o quê? É 1%, né? Esse aqui já é 0,01% do Bitcoin, né? Então você vai ter 0,000 não sei o quê, né? Da fração do Bitcoin. Então esse sistema de fracionamento, tá? De fracionamento, né? Que mostra o poder da moeda, que possibilita aí você ter, cara, ser realmente um meio de troca. Realmente ser um meio de troca. Tá? O Bitcoin é negociado na internet em uma rede própria. Você tem uma rede própria, é um algoritmo que foi criado em 2008 para 2009. Tá? O blockchain é um banco de dados onde são registrados... Amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas pois interrompi os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$200, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só,
personal coach. O que é o personal coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site. A gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado. Beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos. Tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula. Você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.